Oi, 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 gente, tudo bem? Esse que você vê nas imagens é o Bruno, um rapaz de 29 anos de idade. Ele resolve então dizer para a família no sábado: eu vou fazer uma pedalada. Sai da região do Campo do Santana e vem até a Lagoa Azul, Parque Orleans, limite de Curitiba com Campo Magro. Desde então, essa família não tem mais nenhuma notícia sobre ele. Já são 3 dias de desaparecimento. E eu me pergunto, e se isso acontece com alguém que você ama? A irmã está desesperada, os familiares todos, o Ghost está lá nesse local, com cachorros, com cães farejadores, para que de alguma forma possa trazer uma resposta para essa família. Esses familiares acionaram o Balanço Geral e disseram assim: olha, vocês podem nos ajudar a encontrar o nosso irmão, porque a gente já não sabe mais o que fazer. Tá aí a Lagoa Azul, esse parque que é extremamente conhecido, que as pessoas frequentam, já na região metropolitana de Curitiba, bem no limite entre os 2 municípios. Tiago Silva está na história. Um ótimo, abençoado dia para você, Tiago. Você está trazendo informação para gente sobre como as coisas aconteceram. O Tiago Silva está terminando de se posicionar lá para conversar com a gente, para trazer todos os detalhes. Enquanto isso, o que você vê é o trabalho. Esse é o Bruno. Eu já faço aqui um pedido a você que acompanha o nosso Balanço Geral. Se você viu esse rapaz, bem característico, né? Rapaz alto, forte, um moreno bastante corpulento, uma pessoa que tem esse cavanhaque aqui, é fácil de identificar o Bruno. Corpãozinho, né? Já é um cara mais forte, mais alto, um rapaz bonito, bem apessoado. Se você viu, ele saiu de bicicleta lá do Campo do Santana e desde sábado ninguém mais sabe nada sobre ele. Tiago Silva está me ouvindo agora, desde o final de semana acompanhando essa história, hoje pela manhã também, conversou com familiares, Tiago. A família está apreensiva, porque simplesmente o Bruno sumiu, meu irmão. Conta essa história. Pois é, Riva, nós estamos aqui na Pedreira do Orleans, acompanhando nesse exato momento o trabalho que está sendo realizado pelo Ghost, pelo Corpo de Bombeiros. Os bombeiros vieram para cá por volta do meio-dia de ontem e desde ontem eles realizam buscas aqui nesta região. Conversei com o capitão do Corpo de Bombeiros, Maurício Dubas. Ele é o responsável por fazer toda essa operação por aqui, Riva. O bombeiro se concentra pelo menos em 2 frentes. A primeira, de que o Bruno possa ter sofrido algum mal e estar perdido, desorientado, desassistido aqui nessa área de mata. Perguntei para o capitão se uma pessoa perdida aqui, ela conseguiria rapidamente retornar para as chácaras que existem nesta região, para as residências, buscar uma estrada, pedir por apoio. Ele falou sim, aqui diferentemente, por exemplo, do Pico Paraná, uma pessoa facilmente consegue sair desse espaço, né? Então se o Bruno estivesse desorientado, perdido aqui, com certeza ele já tinha saído deste local. O Corpo de Bombeiros também daqui a pouquinho, viu, Riva, dentro de alguns minutos, deve realizar um mergulho aqui na pedreira, nesse espaço que tem mais ou menos uma profundidade de cerca de 14 metros. Os bombeiros, os mergulhadores já estão se equipando, já eles devem entrar na água. Silva conversando com a gente direto então da pedreira do Orleans. Os bombeiros estão se preparando, gente, atenção. Essa é a novidade nessa história. Bombeiros estão se preparando para entrar aí nessa água. Um local com 14 metros de profundidade em que nós já trouxemos reportagens aqui de carros sendo desovados e jogados aí nesse fundo. Ou seja, tem muito enrosco lá para baixo. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros, que traz a informação para a gente agora do que está acontecendo nesse momento. Vamos ouvir. O cão, ele indicou, sinalizou que o Bruno esteve na área, no local. Mas pensando que ele saiu de bicicleta ou algo do tipo, e são muitas pessoas, acaba com que nem sempre você consegue uma direção. Então não ocorreu isso, o cão não direcionou, ele seguiu o caminho BR, ele seguiu mata adentro, né? Ele seguiu até o leito da represa, enfim, o início onde o pessoal costuma entrar para nadar. Hoje nós vamos trazer o cão para cadáver, para a gente trabalhar todas as possibilidades, né? A gente sempre trabalha para buscar a pessoa com vida, encontrar,
Então é esse que é o recurso que foi investido ontem, além do sonar e mergulhar também, fazer o mergulho na área da represa. E vai continuar o trabalho na área de mata, porque não dá até o momento para descartar nenhuma possibilidade. É isso que os bombeiros falam. Quais são as possibilidades? Todas. Inclusive trabalham com a possibilidade dele estar submerso nessa água, com provavelmente ele ter saído do local pedalando, que algumas testemunhas falam disso. Certo é que nesse momento a família quer algum tipo de resposta, algum tipo de caminho a seguir para dizer, olha, é isso que está acontecendo com o Bruno. Porque contato ele não tem mais com a família desde o final de semana. E essa é a grande apreensão nesse momento. Thiago Silva se posicionando por lá. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, direto desse local aí, onde o Bruno desapareceu. O desespero dessa família é de deixar o coração da gente partido, principalmente da irmã, que é a melhor amiga dele. Já já dentro do nosso Balanço Geral. Mistério então na Pedreira, vem cá comigo, olha lá. A família procura pelo Bruno, esse jovem desaparecido. Tem uma imagem dele que ele... essa foto é importante nessa história que nós estamos te contando hoje. Essa foto é fundamental, porque ela foi tirada lá no local. Essa é a foto atual, a última foto do Bruno antes dele desaparecer completamente. A família não tem mais notícias sobre ele. Da onde ele sai? Ele sai da região do Campo de Santana e percorre mais ou menos 20 quilômetros de bike. Na bike é assim, pessoas percorrem 20, 25 quilômetros, 30, 40 lá, ó. Ele mandou para a irmã tudo isso aqui, ó. Vai fazer o que lá? Vou nadar. Você nem sabe, vou aprender. A foto que ele mandou, o vídeo quando ele chega na pedreira. Foi sozinho? Sim. Tá vindo? Aí não tem mais resposta. Do tá vindo, a irmã já não recebeu mais nada. E você vê, volta para mim na imagem, que o tá vindo já não recebe mais a mensagem. Fica com apenas um risquinho, ou seja, sai do celular da irmã, mas não chega no celular dele. Reparou? Vem cá comigo, ó. Põe essa imagem aqui no telão pra mim. Aí que é a preocupação. Aqui toda a conversa. 9h51, foi sozinho? 10h03 ele responde, sim. 12h09, tá vendo, ó? 2 risquinhos, porque foi mandado e recebeu, e aqui ele responde. Olha aqui, ó. Olha o detalhe lá embaixo. Aqui, ao 12h09, ele já não recebe mais a mensagem da irmã, que perguntou para ele, tá vindo. Essa conversa é importante. Esse é um local que tem um lago. É bonito esse lago aí da Pedreira, chama atenção, as pessoas vão lá nadar. Só que não tem bombeiro, não tem nada disso, não tem estrutura. Só que ali, gente, a 14 metros de profundidade. Nós estamos falando então de um lago que equivale a 5 andares de um prédio. 14 metros é isso. 5 andares de um prédio lá para baixo. A polícia está usando drone térmico junto com o Ghost, olha lá, o Ghost trabalhando, o grupamento de elite dos bombeiros militares do estado do Paraná. Você vê eles trabalhando lá embaixo, algumas pessoas também já em volta ajudando. São imagens que o próprio Bruno fez do povo nadando por lá. Você viu aquela imagem que tem no celular dele? É aquela imagem ali, que ele faz lá de cima do povo nadando. Ele entra pela região do Orleans. Aí, ó, esse vídeo aí é ele, tá? É o Bruno que fez esse vídeo. Volta aqui pra mim na imagem dele lá. Eu quero a imagem do celular. Você vê que ele faz uma foto aqui, ele que fez, ó. Esse vídeo é esse aqui, ó. Que ele faz com o pessoal lá embaixo. Põe aquele vídeo que ele fez no ar pra mim agora. Põe o vídeo. E ali a foto que ele fez. Aqui, pessoal, olha lá, ó. Essa foto. É esse vídeo que ele faz quando chega, por volta das 10 horas da manhã, quando ele fala que vai sozinho, depois de pedalar. Nós conversamos com a irmã dele. Essa família procurou o Balanço Geral e disse, olha, nos ajudem a encontrar o nosso irmão. Porque há absolutamente 3 dias a gente não tem a mínima notícia dele. A irmã tá no ponto? Vamos ouvir o que a irmã fala. Põe no ar. Ele simplesmente pegou de manhãzinha, ele saiu, era 7h30 da manhã. E aí ele me mandou um vídeo pedalando. Ele me mandou o link do Maps, do trajeto que ele ia fazer. Aí depois me mandou um vídeo pedalando numa rua lá. E aí até eu falei pra ele parar de mexer no celular enquanto andava de bicicleta, né?
Aí depois ele me mandou o vídeo gravado lá na pedreira. Era por volta de 9h40 e a foto dele lá também. Aí eu perguntei se ele foi sozinho, ele disse que sim. Esse sim era 10h03 da manhã. E aí, como eu tava trabalhando, eu fui responder, ele era 12h01. Só que aí essa mensagem que eu mandei 12h01, ele não chegou mais pra ele. Só que um amigo dele que tava conversando com ele também disse que mandou uma mensagem pra ele, era 11 e pouco. E essa mensagem de 11 e pouco chegou pra ele. A de meio-dia, não. E você vai fazer o que lá? Ele falou nadar. Eu falei, você nem sabe. Aí ele disse que ia aprender. Ele não sabe nadar. Eu sinto muita dor no peito, porque eu quero encontrar meu irmão. É difícil não ter nenhum tipo de informação, né? Saber que ele estava bem e agora não ter nenhum detalhe, nada, isso faz com que vocês fiquem apreensivos. Com certeza, porque a gente quer que ele chegue em casa bem. Essa que você tá vendo emocionada aqui na tela, que frisou a imagem dela, essa é a irmã. Essa é a Gabriela. Aí o Bruno aparecendo. Essa aqui é a Gabi, ó. É essa moça, a irmã dele, que procurou o nosso balanço geral. Ontem já ela procurou o balanço geral, quando deu o aviso de desaparecido, a Gabriela. E é ela que troca as mensagens com o Bruno. Esse é o irmão dela. Eles são até parecidos, né? Se você olha na imagem, os dois são parecidos. É ela que está trocando informação com ele ali. E você vê que ele faz um caminho pela rodovia. Porque é uma imagem no celular ali, ó, que é pela rodovia. Vamos lá conversar com o Thiago Silva, ele tem a prioridade. Tá lá na pedreira do Orleans e vai trocar essa ideia com a gente. Thiago, os bombeiros tinham dito aqui pro Balanço Geral que iam entrar na água. Já estão dentro d'água à procura do Bruno? Essa imagem é ao vivo, viu, Riva? Nesse exato momento, os bombeiros estão se equipando aqui embaixo. Os mergulhadores do Ghost, eles vão entrar na represa nesse exato momento. O Corpo de Bombeiros conversou ontem com uma testemunha aqui no local, com uma pessoa que estava aqui, que teria dito aos bombeiros de que ele viu o Bruno César entrando na água e que ele garantiu que o Bruno César também saiu da água. Só que, por isso, então, por esse motivo, os bombeiros se concentraram agora, na manhã desta segunda-feira, em realizar buscas nesta região de mata, aqui já município de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Então os bombeiros é uma área bem extensa, mas como disse o capitão Dubas aqui do Ghost, responsável por essa operação que acontece agora aqui, dificilmente uma pessoa não conseguiria sair daqui, né? Você sair daqui é muito fácil, você não conseguiria ficar perdido nessa região. É fácil você buscar aqui auxílio, existem chácaras aqui ao lado, muitas residências. Então, se ele estivesse na região de mata, ou ele estaria gravemente ferido, desacordado, ou até, quem sabe, o bombeiro não descarta nenhuma possibilidade, morto. Por isso o Corpo de Bombeiros vai agora à tarde buscar um cachorro, Riva, que é especialista em odor de pessoas que morreram, de cadáveres. Então esse cachorro agora à tarde, ele vai fazer toda essa região aqui. O Corpo de Bombeiros também solicitou agora à tarde um sonar que deve passar aqui nessa represa para realizar, né, uma varredura nesse trecho, embora os mergulhadores ali estão equipados. Você está acompanhando a imagem nesse momento, é ao vivo, é em tempo real o que acontece por aqui. Tem um detalhe que chama atenção aqui, Rivaroli, é que quando o Bruno chegou aqui na Pedreira do Orleans, você sabe que aqui você encontra de tudo, de gente bem intencionada, mas de pessoas que também não têm uma boa intenção, de pessoas que vêm aqui para cometer furtos e roubos. E o que chamou a atenção de algumas pessoas que estavam aqui no final de semana é que o Bruno chegou aqui com uma bicicleta boa e com um fone de ouvido também daqueles mais modernos. E isso teria chamado a atenção de algumas pessoas, vamos dizer assim, que não estavam com uma boa intenção. É o medo da polícia que possa ter acontecido com o Bruno uma situação de assalto e ele pode ter sido arrastado por esse mato. É uma linha de investigação, não é o que aconteceu, mas a polícia não, o Corpo de Bombeiros não descarta essa possibilidade.
Detalhe número 2 que chama a atenção aqui, embora todos tenham acesso a esse local, é um local que é aberto, mas é um local particular. Existem algumas câmeras de monitoramento aqui. Os bombeiros pediram essas imagens que pudessem ter registrado a entrada do Bruno e, quiçá, a saída dele aqui. Só que a empresa responsável por essas imagens diz que só libera essas câmeras mediante a uma ordem judicial. Veja você, uma imagem que poderia ser esclarecedora aqui, que poderia ajudar nesta investigação, mas que as pessoas ali responsáveis por essas imagens não teriam disponibilizado ao Corpo de Bombeiros. Por isso, os bombeiros, então, já que a Polícia Civil foi acionada, pediram ajuda à Polícia Civil, ao setor de desaparecidos, da Divisão de Homicídios aqui, para que possa ajudar, quem sabe colaborando. Essa imagem seria de fundamental importância, mostrando a entrada do Bruno e, quem sabe, a saída. A polícia também pediu imagens da rodovia aqui para saber, seu Corpo de Bombeiros, para saber se o Bruno foi flagrado deixando este local. Por enquanto, nenhuma situação é descartada aqui, tanto é que os bombeiros agora, ao vivo, estão entrando na água para fazer ali uma vistoria aqui na Pedreira e a gente vai acompanhar todo esse trabalho por aqui. Continuamos ao vivo. Rivaroli. Me dá o trecho em que ele passa. O mapa que nós desenhamos para você, fazendo todo o caminho que ele percorreu com quase 20 quilômetros de bicicleta. 20 quilômetros cansa, gente. Bicicleta é esforço físico máximo. De repente entra na água, tá muito gelada, dá um choque térmico, pode se perder. Ele mesmo falou para a irmã que não sabia nadar. Tem a imagem dele com fone, com uma bicicleta boa. A grande... Aí, ó. A bicicleta dele é bicicleta de pedalar mesmo, de gente que gosta, ou seja, bicicleta caríssima. De gente que se dedica ao ciclismo. E os bandidos ficam de olho. O que chama a atenção é 10h03 ele responde. 12h09 o celular dele nem recebe mais. Então o celular naquele momento já está desligado. Falta de bateria, alguém pegou, jogou, perdeu, não sei. Mas pode ser tudo nessa história. O Thiago Silva vai continuar por lá. São muitas histórias hoje dentro do nosso Balanço Geral às 11h57. Me dá prioridade com a Thaís Travensori, que ela tá numa outra história, enquanto o Luciano Sinasso continua fazendo imagens aí da Pedreira do Orleans, tá? Vamos pra Pedreira, mistério. Pedreira do Orleans, limite de Curitiba com Campo Magro. O Bruno, no sábado, ele é ciclista, tá? Ele gosta de fazer esses passeios, sempre gostou a vida inteira. Tem uma bicicleta boa, uma bicicleta para quem gosta de pedalar mesmo, para quem já é de um nível amador ali, bom. Bicicletona, cara, custa. E a resposta pode estar no valor da bicicleta também, tá? Me dá um mapa só de onde ele percorreu para mim, ô Fábio Couto, por favor. Olha lá, ó. Pinheirinho, lá na região do Campo Santana, lá atrás, e vem até Campo Magro. 20 quilômetros, mais de 2 horas pedalando, inclusive ele passa pelo contorno. Thiago Silva, como é que estão as buscas agora? Porque você falou dessa área de mata que tem atrás aí da Pedreira, nós estamos vendo agora. É uma mata bem embrenhada, meu irmão, é bem fechada. É uma mata extensa que tem aqui, sim, horrível. Os bombeiros hoje pela manhã realizaram aqui uma varredura nessa área de matas, aqui na Pedreira do Orleans. E agora os bombeiros eles entraram aqui na água, eles estão ali embaixo, a gente está acompanhando ali todo o trabalho. E 2 mergulhadores estão de roupa azul, aqueles 2 mergulhadores. Eles entraram na água, eles entraram mais ou menos uns 4 metros para dentro ali na água. O que eu pude observar aqui à distância? De que o mergulhador fala assim, olha, aqui nesse ponto já não dá mais pé. Então foi pela informação de que as pessoas, quando elas entram na água, elas entram naquele trecho onde estão os bombeiros. Aquele de capacete branco é o capitão Dubas, é ele que está coordenando a ação por aqui. Então eles fizeram uma varredura 3, 4 passos ali, Riva, já você cai num abismo. A informação aqui são 14, pelo menos 14 metros de profundidade. Por conta da dificuldade aqui em você realizar toda a vistoria nessa pedreira, os bombeiros acionaram aqui um sonar, um equipamento possante aqui do Corpo de Bombeiros que ajuda na localização de corpos. Então, esse sonar, ele já está sendo trazido aqui para a pedreira
porque se o Bruno entrou na água e se afogou, esse sonar vai apontar a localização do corpo. Embora o Corpo de Bombeiros tenha conversado com uma testemunha aqui no local que disse que viu o Bruno entrando e saindo desta água. Teve uma testemunha que chegou a comentar também que o Bruno recentemente teria terminado um relacionamento. São as informações que vão chegando aqui, o Corpo de Bombeiros vai filtrando todas as informações para saber efetivamente o que aconteceu. Então os bombeiros estão ali aguardando a chegada do sonar e aguardam também a chegada de um cão farejador ele é utilizado para encontro de pessoas mortas, de cadáveres. Esse cão, ele está sendo acionado nesse exato momento para fazer aqui uma vistoria, porque também, viu, Riva, como a gente colocou aqui, o Bruno chegou numa bicicleta diferente, com fone de ouvido, isso chamou a atenção de algumas pessoas aqui no local, né? Se de repente ele foi vítima de assalto, se foi agredido, se foi arrastado por essa mata, recebeu, né, algum golpe, então esse cão, ele vai ajudar nessas buscas. Esse é o trabalho do Corpo de Bombeiros por aqui. São pelo menos 9 bombeiros que estão trabalhando aqui, entre mergulhadores, pessoas que estão aqui na pedreira, e aqui na água da pedreira, né? E pessoas que estão caminhando aqui nesse espaço grande que nós temos aqui no limite entre Curitiba e Campo Magro. Então nenhuma informação é descartada nesse exato momento. Uma equipe está aqui na água, tem outra equipe em terra, aguardando agora a chegada, né, da tecnologia do sonar aqui para ajudar. Drones térmicos já foram utilizados aqui. Ontem estava muito calor aqui, então foi uma dificuldade enorme você poder passar o drone aqui para tentar encontrar algum vestígio em relação ao Bruno. Trabalho que começou hoje cedo, né? Recomeçou hoje pela manhã e não tem hora para acabar. O sonar, ele vai ser importante aqui, viu, Riva? Porque esse sonar rapidamente, se o Bruno se afogou aqui, rapidamente o sonar vai encontrar. Ó, tô vendo agora, o bombeiro retorna ali para a água, né? Para você ver, ele já deu 2 passos ali, ó, a água já tá na cintura. Tem uma espécie de uma pedra, eu fui até lá embaixo, acompanhei ali aquele local. Então você dá 2 passos, a água já vai na cintura, e você dá mais uns 2 passos, e aí é um precipício, aí você afunda. E como você bem disse também, Riva, por se tratar de uma pedreira, é uma água extremamente gelada. Como o Corpo de Bombeiros confiou naquela informação de que o Bruno entrou, foi visto entrando e visto saindo, os bombeiros hoje pela manhã se concentraram nessa outra região de mata. Mas para não ficar nenhuma dúvida, agora os mergulhadores entram na água aqui na pedreira. Riva. Tá aí os mergulhadores então entrando nessa água. Olha, gente, se você tá vendo a pedreira ali para cima, é quase metade dessa altura aí que você tá vendo lá para baixo, para a água. É a parte que está afundada aí embaixo dessa água, uma água gelada, o pessoal vai, se diverte, entra exatamente naquele carreador ali que você tá vendo, onde os bombeiros vão entrar, né? Você consegue ver uma movimentação já dentro da água. Isso é sinal que os bombeiros já estão na água, não que eles vão entrar. Então o mergulho, o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros com os mergulhadores do Ghost já começou. Eles estão nesse momento fazendo as buscas lá embaixo da superfície, para ver o que de fato está acontecendo e se possivelmente o Bruno não está por lá. O Thiago Silva volta daqui a pouco a conversar com a gente aqui dentro do nosso programa, 12h22 agora. Vamos lá para a pedreira? Mistério, hein? Os bombeiros nesse momento estão mergulhando na pedreira, ó, atrás do Bruno, porque os bombeiros pensam, ó, ele pode estar dentro do lago. Por outro lado, eu tenho a Thaís Travensoli, que está com a família do Bruno. Vamos começar pelo Thiago, que ele tem as últimas informações pra gente agora, porque os bombeiros estão embaixo d'água procurando o Bruno, Thiago. Pois é, quase 1 hora o Corpo de Bombeiros realiza a busca aquática. Nesse exato momento, aqui na pedreira do Orleans, os bombeiros eles batem aqui, Riva, nesse ponto aqui, né, quase no paredão que tem aqui da pedreira. São 2 mergulhadores que estão aqui, tem mais uma equipe atrás também, fazendo essa varredura aqui no local, tentando alguma pista, porque a informação é de que o Bruno, ele mesmo postou numa rede social de que ele veio para cá, ele
posta, mostra um vídeo para a família falando que o lugar é muito bonito. Uma testemunha teria relatado aos bombeiros aqui de que viu o Bruno entrando, mas que viu o Bruno saindo. Por isso, quando os bombeiros chegaram hoje, bem cedinho, aqui nessa região, eles fizeram toda uma busca, principalmente terrestre aqui, nas encostas, nesse local um pouco mais afastado do lago, para descartar qualquer possibilidade. Cães também foram utilizados nessa busca e agora, por volta do meio-dia, os bombeiros então entraram na água e agora a busca está concentrada nesse ponto aqui. O que vai ajudar na busca, né, vai agilizar aqui o trabalho dos bombeiros, é que daqui a pouquinho deve chegar um sonar aqui, um equipamento que pode ajudar na localização se porventura o Bruno tenha entrado na água e tenha se afogado. Esse sonar, ele vai ajudar os bombeiros nessas buscas ou até mesmo descartar qualquer eventual possibilidade dele estar aqui na água, mas é o que a gente acompanha nesse exato momento. A busca agora se concentra aqui nesse lago, na água aqui da Pedreira do Orleans. Posso falar para você e para o telespectador aqui no nosso balanço geral, ô Riva, que é bem fundo aqui, viu? Você andando 3 metros aqui, ó, você já encontra uma profundidade de mais ou menos 7 metros. Quer dizer, se uma pessoa não tem o conhecimento aquático, ela acaba se afogando, né? Então esse é o trabalho realizado agora e uma água bastante gelada, segundo relataram os bombeiros. A gente permanece aqui no local onde o Bruno foi visto pela última vez. E a Thaís Travensoli, nossa repórter, está com a família do Bruno. É com você, Thaís Travensoli. Oi, Thiago. Pois é, a nossa equipe de reportagem está agora com a irmã do Bruno, a Gabriela, que atende agora a equipe do Balanço Geral ao vivo. Bom, desde sábado você não tem notícias. A gente tem aquela foto do Bruno sorridente, com fone de ouvido. Tem a Lagoa Azul atrás, a parte da pedreira atrás, uma foto muito bonita. Ali, o que ele disse pra você? Ali, na verdade, ele só me mandou aquele vídeo e eu me chamou. Foi só essa interação que ele teve nesse momento. Daí, depois eu mandei uma mensagem perguntando se ele foi sozinho e ele disse que sim, que foi a última mensagem que ele me mandou. Bom, além do fone de ouvido, ele está com um crucifixo também. Você me disse que é um rapaz religioso, muito tranquilo, tinha trabalho fixo. Ele estava estagiando em 2 academias lá perto de casa e ele começou a se interessar muito pela religião ano passado, que ele começou a ler Bíblia, aí ele começou a ler alguns livros religiosos, ver filmes, séries sobre religião, ele começou a se interessar mais, entende? Hoje, inclusive, ele tinha o compromisso de estar nas academias, porque ele faz estágio em 2 academias no Campo de Santana, em Curitiba. Então, assim, ele não ia faltar no estágio, você estava comentando aqui comigo. Tem os seus compromissos. Realmente pegou todo mundo de surpresa, ele nunca ficou tanto tempo fora de casa. Não, porque o Bruno ele sempre foi uma pessoa muito caseira. Ele nunca gostou também de ficar indo na casa dos outros ou dormir na casa dos outros. E aí, no final do ano passado, ele comprou a bicicleta para poder ir e voltar para a academia, porque tem uma que é um pouquinho mais longe a pé. Então, leva uns 20, 25 minutos, ele comprou a bicicleta para ir lá. Então, ele nunca saiu assim de bicicleta para ir tão longe. Tanto que, quando eu vi que ele me mandou aquele Maps, eu até me assustei, né? Porque foi do nada, ele não comentou com ninguém. Até perguntei para alguns amigos, perguntei para alguns colegas do trabalho dele, ninguém falou que ele comentou nada, ninguém falou que ele ia. Ele falou para você o que ele foi fazer lá? Eu perguntei o que ele foi fazer, ele disse que nadar. Aí eu falei que ele nem sabe nadar e ele disse que ia aprender. Então a gente fica aflito também, porque o meu irmão, ele disse que pegou uma toalha, tipo, viu ele pegando uma toalha também. Nesse momento, eu imagino que inúmeras possibilidades vêm na cabeça de vocês, né? O que você imagina que pode ter acontecido para não estar fazendo contato? Sim, a gente pensa em muitas possibilidades, né? Passa muita coisa pela nossa cabeça, a gente quer que ele chegue bem em casa, a gente quer ver ele em casa, né? Mas a gente não sabe o que pode ter acontecido, porque ele já teria voltado para casa, ele já teria entrado em contato, então a gente está esperando alguma notícia, esperando que ele esteja bem. Gabriela, obrigada, viu? Muita força para vocês. Momento de angústia, então, para essa família. O Bruno mora com
2 irmãos e os pais do Campo de Santana aqui em Curitiba têm estágios, tem os estudos, em breve vai se formar também em educação física. A família vive então essa angústia, essa aflição em busca de notícias, porque eles não têm mais notícias do Bruno. Riva. Meu Deus do céu, gente. Assim, o rosto da Gabi diz tudo, né? O rosto da Gabriela diz absolutamente tudo. É uma família que há 3 dias não dorme, é uma família que há 3 dias as pessoas não conseguem comer, é uma família que há 3 dias não consegue nada, a não ser procurar o Bruno. Isso é a tragédia familiar. A nossa torcida é para que ele seja encontrado bem. Né? De repente se perdeu, teve um lapso de memória, alguma coisa assim, e que vai voltar para casa. Esse é o nosso mais profundo desejo. Deixa um abraço para essa família, Thaís Travensoli, para essa mãe, para esse pai, para esses irmãos. E essa é a nossa torcida neste momento. A qualquer situação nova a gente volta nessa história para atualizar, inclusive, em respeito a você. 1h03 agora. Vem cá. Informação importante, urgente. Thiago Silva, Ricardinho, você já vai concluir pra gente a história. O Thiago Silva tem informação pra gente. Thiago, o que aconteceu aí agora? Você chamou, pediu prioridade, venha. A notícia não é boa, Rivaroli. O Corpo de Bombeiros encontra o corpo aqui na Pedreira. Acabaram de encontrar o corpo por aqui. Os mergulhadores encontraram aqui, atrás de mim, né? Realizaram buscas por aqui. O capitão Dibas, Maurício Dibas, que realizou as buscas, está informando o comando agora. Já existia essa preocupação, embora o Corpo de Bombeiros se baseou muito na informação de uma testemunha, capitão, que teria entrado em contato com vocês, que disse que viu o Bruno entrando e saindo da água. E, infelizmente, a notícia que a gente não gostaria de dar é de que o Bruno teria sido encontrado morto por aqui. O corpo acaba de ser localizado pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Mais ou menos uma busca aqui na água de mais ou menos 1h30. É uma notícia que a gente não gostaria de dar, né, capitão? Mas o corpo foi encontrado. A gente sempre trabalha para encontrar as pessoas que a gente busca com vida. Ainda não podemos afirmar se é quem a gente estava buscando, ok? A gente vai esperar. Corpo. Isso, vamos esperar os órgãos competentes, ok? Familiares, enfim. Mas a gente encontrou um corpo, não sabemos ainda precisar se é a pessoa que a gente está buscando ou não, ok? Não estava muito longe, né, daqui das buscas, ele estava um pouco perto da parede, esse corpo ali. Na verdade, é o desenho da pedreira, né, que é um caminho que os caminhões fazem para coletar o material da área. Então a gente faz o mergulho como se o corpo descesse por gravidade, né? Então é um trabalho que vai sendo feito dentro desse entendimento. Hoje de manhã, quando a gente conversava aqui, capitão, a informação era de que uma testemunha teria falado para vocês que viu ele entrando e saindo. Vocês concentraram as buscas mais lá em cima, mais na região de mata. Não descartaram nada, mas vocês concentraram na área de mata. Depois vocês vieram para cá e aí, infelizmente, o corpo encontrado. Então, como acabamos de falar, a gente encontrou um corpo, ainda vamos esperar para ser confirmado se é quem a gente estava buscando ou não, ok? Isso a gente não pode ainda mais estar embaixo d'água. O trabalho é feito com base em indícios, em provas, como eu falei, né? O único dado que nós tínhamos que poderia ser real ou entendido como prova é o vídeo que ele mandou para a irmã dele e os horários conforme a troca de informação entre eles. Então a gente coleta informações sim, que é um item básico que a gente tem que fazer quando chega no local. Entretanto, a gente não descarta nenhuma possibilidade, né? Principalmente da gente encontrar a pessoa bem. Para tanto, como aqui foi o ponto do último avistamento, o ponto 0, a gente trabalha na área de mata, como tem agora os cães trabalhando, equipes também, com drone e por terra. E a área de água é uma área que não tem como a gente descartar, ok? Logicamente, no primeiro momento, com testemunha e tudo mais, você tem que trabalhar em todas as possibilidades. Como não teve alguém vendo o afogamento, né? A gente, em primeiro momento, você foca na possibilidade de encontrar com vida na trilha, na mata, algo dentro desse entendimento, ok? Mas o trabalho no ponto 0, ele sempre deve ser mantido. Não sabemos se é quem a gente estava buscando, né? Entretanto, a gente acabou de encontrar um corpo. Não há informação de outros desaparecidos, né? Eu sei que é triste para a família, mas era uma única vítima que vocês procuravam aqui, né? Nós na verdade viemos... Os indícios de ser o Bruno. Isso, a área que a gente está trabalhando, a pessoa que a gente está buscando é o Bruno e aquilo que eu acabei de falar. A gente vai esperar os órgãos competentes e familiares, enfim, para constatar se é o Bruno ou não. Muito obrigado. Obrigado, capitão Maurício Dibas, falando com a gente.
A gente é prudente, né, Riva, em relação a toda essa questão aqui. O corpo acabou de ser encontrado, como afirmou aqui para o Balanço Geral o capitão Dubas, encontrado a poucos metros de onde nós estamos aqui, mais ou menos a uns 5 metros aqui para dentro da água desse ponto. Então eu estou aqui, ó, na beirada aqui da entrada da represa, né? Estou bem na entrada aqui da represa, não, da pedreira, 5 metros de onde eu estou, Rivaroli. Esse corpo foi encontrado. Não há indícios de outra pessoa desaparecida, não há informações de outras pessoas que tivessem vindo para cá. É uma notícia muito triste essa. Começa a chover forte. Bom, tá aí o Thiago Silva lá direto então da Pedreira do Orleans. Começa a chover lá no local. Isso dificulta o nosso sinal, que é de celular, ali na região de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Então vamos lá, gente. Há suspeita e existe uma enorme possibilidade de ser o corpo do Bruno encontrado lá. Então, assim, na responsabilidade que o Balanço Geral a vida inteira trabalhou com todos os casos, não dá para confirmar porque o próprio bombeiro não confirma. O que tem de certo na história? O Bruno estava sumido há 3 dias, ele foi para essa região e estava sendo feita uma busca pelo Bruno. Outras perguntas surgem: cadê a bicicleta? Cadê o celular? Cadê o fone de ouvido? E aí vai ter que ter investigação, porque você tem uma pessoa morta lá. Essa pessoa sofreu violência e o corpo foi jogado no local. Ela morreu por afogamento porque entrou na água sozinha. Tem marcas de violência. Onde estão os pertences se for o Bruno? Entende? Que não é só achou um corpo, acabou, não. De jeito nenhum. Thiago Silva volta comigo ao vivo de lá. Sinal restabelecido, Thiago. Essas perguntas que eu vinha fazendo aqui. A bicicleta, o fone de ouvido, o celular, essas coisas não foram encontradas junto a esse corpo, Thiago? Não foram, Riva. É bem colocado por você. Nada foi encontrado, nenhum vestígio até então, né? Até o momento em que falamos com esse corpo acabou de ser encontrado aqui, mas até então não tinha nenhuma informação do paradeiro, de roupa, de luva, de tênis, absolutamente nada encontrado, a não ser esse corpo que acaba de ser localizado pelos bombeiros aqui no local, né? A gente está observando, né, de que a gente vê ali que essa vítima está de bermuda e camiseta ali, né? Então pela vestimenta ali, quem sabe a gente já pode ter a identificação junto aos órgãos competentes. A gente vê que é uma pessoa de cabelo raspado, né? Muito característico, muito parecido, infelizmente, repito, com as características que foram repassadas do Bruno. A bicicleta não foi encontrada, isso chamou a atenção das pessoas que estavam aqui. A gente já falava isso na nossa primeira intervenção direta aqui da Pedreira do Orleans, porque se chamou a atenção de pessoas de bem que entraram em contato com as forças de segurança, o fone, a bicicleta, o celular também chamou a atenção, Riva, de criminosos, porque bicicleta sumiu, foi uma oportunidade, talvez alguém passou aqui, viu que a bicicleta não estava, não tinha ninguém por perto, o celular estava junto a essa bicicleta, né? Os equipamentos, o fone de ouvido também estava próximo à bicicleta e por isso a pessoa acabou levando, a ocasião faz o ladrão, acabou levando os equipamentos que estavam próximo à bicicleta. Claro que isso vai ter que ser investigado. É claro que a gente vai aguardar também, Riva, mais detalhes em relação à perícia, porque esse corpo vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. A causa da morte se deu por afogamento mesmo? Tem alguma outra situação por trás desse corpo que foi encontrado aqui no local? É um corpo que está com shorts preto, né? Uma bermuda preta, sem camiseta, sem chinelo, característica de uma pessoa entrou na água para se banhar. E por que essa testemunha, esse homem que teria falado ao corpo de bombeiros que viu o Bruno entrando e viu o Bruno saindo aqui da pedreira, por que ele deu essa informação? Quem é essa pessoa? O que ela pode contribuir para esta investigação? É um caso que deve ter desdobramento a partir de agora. O que acontece nesse exato momento? O local agora vai ser isolado pelos bombeiros, nós vamos ter que sair aqui dessa região, esse local vai ser todo ele isolado.
A perícia vai vir para cá, vai fazer uma análise e o médico legista vai poder informar aqui aos investigadores, né, da DHPP de que a morte se deu por afogamento, e aí a investigação vai prosseguir para saber quem pegou os pertences que foram simplesmente subtraídos, desapareceram desse homem, desse rapaz, desse jovem que infelizmente acabou morrendo por aqui. Rivaroli. Agora começa uma investigação. Foi uma morte por afogamento? Ele entrou na água, se afogou, mas cadê os pertences dele? Quem viu os pertences ali jogados? A bicicleta, o celular, o fone de ouvido, as roupas, levou embora? Ou isso é uma simulação? Roubaram, levaram tudo, tiraram as roupas, mataram e jogaram o corpo na água. Essas são as perguntas a serem respondidas. Então entenda que isso não vai terminar aí. Acharam o corpo e ponto final. Não vai ser assim essa história. Há elementos a serem trazidos para uma investigação e para a resposta aos familiares. Então vamos lá. Vamos lá. Há um corpo encontrado na Pedreira do Orleans. Pedreira do Orleans é o local onde o Bruno foi. E desde lá desapareceu. É o corpo do Bruno? Não dá para afirmar, não dá para saber com 100% de certeza. Esse é um trabalho que passa a ser feito agora próximo à família. Vão tirar fotos, vão chamar a família para uma identificação do corpo. Que corpo é esse? Um corpo que foi encontrado no Orleans. Que foi encontrado aí nessa pedreira, onde a galera vai nadar, né, durante o final de semana. É cheio de enrosco, é cheio de pedra, é cheio de carro caído lá no fundo. É isso. É o que temos nesse momento. Os mergulhadores ficaram aproximadamente submersos ali por 1 hora, tentando de alguma forma identificar algo. Identificaram, Thiago. O capitão, ele está passando todas as características, agora está ali ao telefone celular, passando as características para a família. É claro que a gente tem uma prudência aqui, né, para que a família que está acompanhando aqui o nosso balanço geral não seja surpreendida com a notícia, infelizmente, de que o corpo é do Bruno, né? Mas pelas características que a gente vê aqui do corpo, pelo estado em que esse corpo está na água, infelizmente, tudo indica ser o Bruno, até pelo físico ali, né? Pelo que a gente está vendo aqui, pela foto que acabaram mandando para a equipe do Corpo de Bombeiros, para a polícia. Infelizmente, eu não gostaria de dar essa notícia para a família do Bruno, mas infelizmente é uma notícia muito triste da morte desse rapaz. Então, o Corpo de Bombeiros é prudente para que se identifique apenas oficialmente no Instituto Médico Legal com os familiares que devem ir para lá a partir desse momento. A família que procure, a partir de agora, o Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento desse corpo. Hoje pela manhã, a gente pôde observar, inclusive, uma preocupação do Corpo de Bombeiros também, pedindo que a família formalizasse um boletim de ocorrência com a Polícia Civil, para que, independente da investigação aqui, ou do trabalho de buscas, melhor dizendo, do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil começasse uma investigação nesse local. Quando eu caminhei por aqui, viu, Riva, hoje pela manhã a gente caminhou muitos quilômetros aqui dentro dessa região, a gente encontrou uma área completamente desprotegida da segurança. Existem algumas câmeras de monitoramento na entrada, né? Mas qualquer pessoa pode ter acesso a esse local, embora privado, tem uma câmera de monitoramento. A gente não sabe se essas câmeras, elas registram, se elas filmam, se fica armazenado no DVR a imagem das pessoas que entram aqui nesse local. Mas essas imagens foram requisitadas pelo Corpo de Bombeiros e acredito, inclusive, também que a Polícia Civil, a partir de agora, deve pedir por essas imagens. Mas o que chama a atenção a partir desse exato momento é: cadê a bicicleta? Cadê o telefone celular? Cadê o fone? Cadê os pertences do Bruno? Ninguém encontrou nada por aqui. Alguém levou, Rivaroli? Então não se descarta a possibilidade de você ter crime na história do Bruno.
não se descarta nem de longe de ser um crime contra esse rapaz. Thiago Silva, você tem a prioridade, você volta a qualquer momento conversar com a gente aqui dentro do nosso Balanço Geral, porque fica aqui a notícia de um corpo encontrado na represa da Pedreira do Orleans, aqui no limite entre Curitiba e a cidade de Campo Magro. Era o local onde o Bruno estava. Esse tipo de confirmação, gente, a gente só traz quando é oficial. A gente não pode aventar de maneira nenhuma a morte de ninguém. 1h30 agora, vem cá comigo. Seguinte.